As negociações internacionais são uma realidade no universo econômico, político e cultural dos Estados e nações. Seja qual for a atividade política ou econômica, milhares de executivos são responsáveis por processos de negociações de exploração de mercados externos, negociações de grandes projetos, transações financeiras com o exterior, entre outras. Algumas exigências e particularidades são conferidas ao negociador internacional. Vamos relacionar as principais. O negociador deve estar preparado para as adversidades e possíveis hostilidades no ambiente das relações internacionais, onde se verificam rivalidades de todas as ordens. Ter a capacidade de melhor conduzir negociações com parceiros que podem ser altamente qualificados, como outros que podem se apresentar extremamente mal preparados. Isto exige uma grande flexibilidade do negociador para poder se relacionar de forma efetiva com partes tão distintas. Deve ter profundidade dos custos e riscos que as transações possam gerar, contemplando todos os investimentos de tempo, energia e competências humanas, para evitar mal-entendidos comprometendo a negociação. Os processos de negociação são basicamente os mesmos, podendo ser consideradas até mesmo as práticas universais. A maior diferença em relação às transações internacionais está relacionada ao ambiente e, consequentemente, à maneira de utilizar os processos. Temos que compreender as diferenças culturais para melhor se relacionar com os outros povos de culturas distintas. Podemos dividir as diferenças culturais entre aqueles facilmente identificáveis e as dificilmente identificáveis. Diferenças de idiomas, costumes alimentares, acolhimento ou amabilidade dos interlocutores, forma de vestir, horários, higiene, entre outros, são rapidamente percebidas, mas nem por isso tornam-se menos importantes. Os sinais nas negociações também tendem a ter significados diferentes. Por exemplo, a expressão fria de um russo pode não significar a falta de interesse, mas apenas que ele não está familiarizado com a situação. A mesma coisa não é verdadeira quando se trata de um brasileiro ou um italiano, já que o sangue latino traz um jeito diferente de reagir. Os comportamentos também tendem a ser diferentes. O sim de um japonês pode querer dizer não, significando que ele compreendeu o que está sendo colocado, porém discorda. Por outro lado, uma resposta pois não de um brasileiro tem um sentido de concordância, ao passo que para um português pode ter uma conotação negativa, de discordância. As negociações internacionais serão sempre fáceis? Claro que não. Serão factíveis? Com certeza. Você não precisa morar durante anos em contextos culturais diferentes para chegar a ser um negociador de nível mundial. Mas, com certeza, precisa estar consciente dos fatores principais que facilitam ou impedem o sucesso nas negociações internacionais e desenvolver a habilidade de usar esses fatores em seu benefício. Isso não significa que você deve ser um especialista em cada país onde faz negócios. Você precisa ter domínio das técnicas que o ajudarão a conseguir o que deseja internacionalmente. Você precisa examinar o processo de negociação como um todo, com a finalidade de construir uma base para você desenvolver as suas habilidades como negociador de nível internacional. Eu costumo dizer que o negociador ele tem dois status, né? Ele, primeiro, antes da era digital, ele se comportava de uma maneira e depois da era digital, que juntamente com a globalização fez com que o mundo virasse algo plano, sem muitas fronteiras geopolíticas, o que você faz aqui é visto ou sabido, conhecido em outro lugar do mundo, né? Existe uma simultaneidade muito grande hoje em dia e o negociador ele tem que estar muito preparado para isso. Geralmente o negociador internacional ele é o trader, né? As empresas podem ter apenas uma pessoa no departamento internacional e essa é a pessoa responsável pelas negociações. Esse trader, no caso, ele deve principalmente conhecer a cultura dos outros países com os quais ele está negociando. Existem algumas diferenças marcantes nas culturas dos diversos países. Então, por exemplo, se a gente for citar
se nós formos citar os japoneses eles são muito frios nas negociações, eles não admitem as mulheres nas mesas de reuniões e ao mesmo tempo são bastante bairristas, o que significa que eles fazem negócios com gente da família e que eles costumam ter amizade no decorrer dos anos. É muito difícil eles abrirem para uma empresa nova. Outro tipo de cultura diferente é a cultura dos árabes, né? Principalmente os praticantes do islamismo, que eles não admitem que as suas mulheres recebam presentes ou qualquer tipo de gratificação, ou qualquer agrado. Já o povo chinês não admite que em uma mesa de negociação ou uma mesa de reuniões o diretor fale um pouquinho mais rispidamente com o subalterno. Isso é uma grande ofensa. Os russos, por exemplo, necessitam que haja uma mesa de negociações necessariamente em um jantar de negócios. E a pessoa com a qual se está fazendo negócio deve necessariamente também beber um gole de bebida alcoólica. Sem essa ação, não há negociação. Então, a gente pode perceber como a cultura é diversa, né? Os comportamentos. Esses são alguns exemplos só que eu poderia citar nesse momento. Outro ponto importante a ser observado por um negociador internacional é que ele deve saber e conhecer sobre os costumes dos consumidores locais, do local onde ele vai fazer a negociação. Para isso, ele pode dispor das pesquisas primárias ou pesquisas secundárias. As pesquisas primárias, elas são in loco, onde antes de qualquer negociação, o negociador vai ao país para aprender um pouco sobre a cultura e os costumes. Já a pesquisa secundária, o negociador ele pode consultar em sites governamentais ou documentos do próprio país. É como se nós consultássemos fontes do IBGE para pegar informações sobre o Brasil. Esse tipo de documentação e esse tipo de censo existem em outros países também. É necessário que o negociador conheça exatamente a aceitação do produto que ele pretende negociar. Então, ele não pode negociar peças de roupas íntimas, por exemplo, para países árabes. E uma historinha que eu sempre gosto de falar é sobre a mistura de bolos prontos que os Estados Unidos tentou exportar para o Reino Unido. O Reino Unido tem um certo hábito de fazer bolos confeitados, as donas de casa fazem em casa com a mistura dos ovos, leite, farinha e depois colocam todo aquele confeito sobre o bolo, né? Mas os Estados Unidos, não sacando esse tipo de comportamento cultural, resolveu exportar uma grande quantidade de mistura de bolo, onde as cozinheiras só tinham que colocar água e um ovo. E isso perdia completamente o glamour da situação de construir um bolo. Então, é responsabilidade e dever do negociador internacional conhecer essas características tão peculiares de cada povo para poder evitar, assim, os grandes erros.